Mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos no terceiro domingo do Advento, no Encontro Gênesis, mas em outras igrejas estão no último domingo. Nós começamos muito tarde, mas Deus sabe de todas as coisas, tá? Nós estamos em Advento, nós estamos falando sobre Jesus, a esperança do mundo. E eu quero falar hoje, nesse domingo, sobre um tema que eu acho muito importante, que é como ser feliz e próspero em 2021. Mentira, isso é algo que eu não pregaria jamais. Eu quero falar hoje sobre o Cristo que nasce em nós. O Cristo que nasce na nossa cidade, através de cada um de nós. Como você pode se tornar uma bênção na vida de pessoas no próximo ano. E o que Deus pode fazer em sua vida ainda. Isso faz muito sentido para mim. É o que temos falado aqui na paróquia. Uma coisa que eu tenho muita esperança, muita expectativa, é que após essas mensagens, vocês comecem de fato a praticar aquilo que a gente tem falado. É muito comum, eu como pastor, ter uma expectativa enorme de falar e de repente vocês chegarem no domingo e me contarem testemunhos do que aconteceu na semana. Como pastor, crio essa expectativa. Mas eu acho que isso não acontece em todo lugar. Mas eu espero que aconteça. E eu quero que você saia daqui hoje com uma mensagem no seu coração pronta para levar adiante essa mensagem. Falar ao coração das pessoas que essa mensagem atravesse os muros da sua casa, dos seus vizinhos, do seu trabalho, da sua faculdade, e que as pessoas cada vez mais possam ouvir sobre essa esperança que é o Evangelho de Jesus. E a gente está falando sobre Natal. E você já se preparou para o Natal, né? Você que já se preparou para o Natal sabe muito bem do que eu estou falando. Minha avó, saudade da minha avó, tenho que ver minha avó. Minha avó sempre falou sobre se aproximar das pessoas. O nome da minha avó é Lindalva. Eu quero deixar registrado aqui, Lindalva. Ser de fato diferente para outras pessoas. Ela sempre dizia isso. Precisamos ser crentes e procurar estar juntos, se unir e se juntar. Eu não sei como você vai ser na sua família, mas uma coisa eu sei: o Natal traz essa expectativa para a gente. Eu nunca gostei, nunca fui fã de Natal, eu confesso isso aqui. E a DD foi a grande mola propulsora para que eu viesse a me apaixonar novamente pelo Natal. A DD sempre me incentivou, porque eu ficava muito melancólico, ficava muito deprê. E a DD vinha sempre com uma palavra, falando: não, você tem que gostar do Natal. E eu hoje sou apaixonado, eu vibro com o Natal, vibro mesmo. Para a gente começar, e começar diferente, começar de uma maneira que as pessoas comecem a olhar para a gente e falar assim: esse ano novo pode trazer coisas novas. Está trazendo para o André, está trazendo para o Alan, está trazendo para o Léo, então pode trazer coisas novas. E eu acredito que no ano que vem a gente tem uma expectativa muito grande. O que vai acontecer? Uma expectativa em que a luz de Cristo vai brilhar sobre essa igreja. E eu digo Gênesis, essa igreja vai transformar através dessa igreja todo esse bairro, vizinhos e assim todo o Brasil. Eu acredito. Todos os anos eu acredito. Será que quando as pessoas olham para mim, elas falam: esse menino, ele tem a identidade de um daqueles que seguem a Deus? Será? Eles olham para o André e falam: pô, aquele menino tem a identidade de um daqueles que segue a Deus. Não sei. Mas eu gostaria muito que no dia que eu fosse enterrado, as pessoas ao falar de mim possam dizer: ele tinha a marca de Jesus no coração dele. Você tem a marca de Jesus no seu coração, irmãos? A marca de Jesus está no teu coração? Eu lembro de algumas cenas muito cômicas na minha vida.
Eu ia para a escola na primeira série e eu amava estudar. Sempre gostei de estudar. Minha avó dizia que eu deveria abrir minha cabeça para aprender. Mas eu quero fazer uma adenda aqui. A minha avó é nordestina. Então ela passava a mão na minha cabeça e imagina a cena. Expectativa. Você deve abrir, meu filho, a sua cabeça para aprender coisas novas. Realidade. Você tem que abrir essa cabeça para aprender coisas novas, menino. Era assim. E eu achava mal barato isso. Ela dizia que Deus ilumine sua mente e você passe a gostar da escola e de estudar. Ela sempre dizia isso. Eu amo teologia e eu estudo muito teologia. E quando ela falava isso, me remetia a algo que eu tinha que ser diferente. Eu chegava na escola e uma coisa que eu me lembrava era das palavras da minha avó. E eu confesso que às vezes a gente fala coisas sem perceber, não é verdade? E esse é um perigo, até mesmo na igreja. Você fala coisas para as pessoas e nem percebe o que está falando. A minha avó falava, mas ela nunca me explicou de fato o que era ter a mente iluminada por Deus. E pensem vocês, eu com minha mente muito fértil, o que eu imaginava por cabeça iluminada. Eu me olhava no espelho, eu via um cabeção enorme, eu falava, acho que minha avó está achando que eu sou uma lamparina, né? Pô, tem um cabeção, parece uma lamparina. Tem que explicar, irmãos, não adianta. Tem que explicar. Minha avó não explicou. Mas até que um dia, anos depois, eu descobri que a mente iluminada que minha avó dizia era, na verdade, ser luz aonde eu estivesse. Ser luz aonde eu estivesse. Mas eu não queria chamar a atenção. Eu queria ficar quietinho na minha. Eu não queria ser luz, né? Eu falei, pô, ser luz todo mundo vai me ver. E eu não queria isso para a minha vida. Quando olhamos para o holofote, fica mais difícil ver aquele que é o emissor de luz, não é verdade? Se você tentar olhar direto para a luz, você não vai conseguir ficar muito tempo. E eu não queria isso. Você não vai conseguir enxergar direito. Ver aquilo que ele está projetando. A luz que ilumina outras pessoas. E isso me fez sentir diferente anos depois, quando eu pude perceber que ser cristão é de fato ter a luz de Cristo iluminada sobre nós, desse jeito, na qual eu possa ser visto do jeito que eu sou, com as minhas falhas, com os meus defeitos, com as minhas qualidades e principalmente ser luz de Cristo na vida de outros, refletir também na vida de outros. Quando a luz do Senhor brilha na sua vida, fica explícito isso, mas também fica explícito as suas falhas. Você não vai conseguir se esconder, não tem como. A luz revela o que está em oculto. Apontar essa luz para a vida de outros também, para que no sentido de que toda escuridão e trevas vá embora. Não para expor as pessoas, vale lembrar, mas para que o coração dela seja de fato totalmente limpo. A luz não expõe vergonhas. A luz traz de fato o desejo de limpar o coração. E sem luz é exatamente isso. Nós precisamos de fato saber o que vão falar da gente quando a gente morrer. Eu não sei se você já pensou nisso. O que vai ter escrito na sua lápide quando você morrer? O que vai estar escrito lá na lápide da Dedê? Do André, do Alan, da Lohane, da Luísa, da minha. Talvez se eu morrer vão colocar uma rosa branca lá em cima da minha lápide e vão escrever alguma coisa lá. Talvez escrevam assim: aqui esse homem, essa mulher era uma serva de Deus, um servo do Senhor. Será que é isso que vão escrever sobre mim ou sobre você? Será que as pessoas que estão em volta de você vão se lembrar dessa forma? Essa mulher é uma mulher de Deus.
Conte aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Esse é o segredo de compartilhar. Quando você quiser compartilhar, compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aí eu olho lá no livro de Atos, aquele grande movimento de contar aquilo que Jesus fez na vida dos apóstolos, aquilo que Ele está fazendo na vida daquelas pessoas. Esse grande movimento que não pode parar e faz a gente ser luz na vida das pessoas, mas nem sempre é assim. Aí eu quero te questionar: o que será que as pessoas vão dizer sobre você? Você tem sido luz no mundo? Você tem feito a diferença? A sua identidade é Jesus Cristo? É isso que está cravado no seu coração? Qual é a sua identidade? Porque hoje, irmãos, as pessoas olham para nós e às vezes é muito difícil manter essa postura de um verdadeiro cristão, porque o pecado, ele manchou isso. O pecado, ele faz com que muitas vezes você não consiga transmitir isso. Essa realidade de que Jesus habita em você, de que Jesus nasceu no seu coração, muitas vezes isso é deixado de lado. Olhe para o nosso país, olha para o Brasil. 80%, é o que dizem, 80% das pessoas falam que são cristãs. 80%. Agora, cá entre nós, se de fato isso fosse verdade, será que o Brasil não seria completamente diferente do que é hoje? Se 80% das pessoas que falam que são cristãs verdadeiramente fossem luz do mundo, nesse momento, o nosso Brasil, ele seria diferente, não é verdade? Me espanta muito algumas pessoas dizerem que são cristãs e aonde elas moram, o lugar que elas estão, vivem em completas trevas. Porque onde tem um cristão, ali tem que ter a luz de Deus. Onde tem uma igreja, precisa ocorrer transformação de vidas completamente. A igreja, irmãos, precisa se envolver nos problemas da sociedade, do bairro, nos lugares onde ela está envolvida, onde ela está plantada. E quando a igreja se envolve de fato, as coisas têm que mudar. A prostituição tem que acabar, o roubo tem que acabar, tudo tem que mudar. A igreja que tem que ser um bem tão precioso naquela comunidade, que as pessoas vão falar assim: pastor, não vai embora não, não fecha a igreja não, essa igreja é extremamente importante para nós aqui. Acontece que o contrário é bem verdadeiro. Algumas pessoas pensam exatamente o contrário. Eu vou para a igreja para ter um momento tranquilo, um momento relax. Eu tenho que ir para a igreja, né? Para tentar dar uma esparecida. Aliás, a igreja é um entretenimento, é de graça. Tanto que lá tem música, tem conversa, tem bate-papo, tem cara falando lá na frente e outras coisas interessantes. Música ao vivo. Algumas pessoas levam isso dessa maneira, dessa forma. Levam a igreja desse jeito. Quando a gente fala em ser luz no mundo, é exatamente pensar que a igreja é lugar no qual você vem para buscar a presença de Deus e ser a presença de Deus nos lugares. Você busca Deus, a presença de Deus, e você vai ser a presença de Deus em outros lugares. Porque senão, irmãos, tudo o que está acontecendo é simplesmente vivermos uma vida em escuridão. É fazer com que as pessoas cada vez mais vivam nesse mundo que não tem esperança. Já parou para pensar que às vezes você está ligado, conectado a um lugar, está trabalhando num lugar, numa escola, talvez estudando, o ambiente que você vive e convive, ele está ali precisando de luz, precisando de esperança? Você já parou para pensar? E Deus tem dado essa porção todo domingo a todas as igrejas, e a gente esquece isso. E o Natal serve para a gente relembrar exatamente isso. Não pense que o Natal é só para comer peru, uma boa ceia, os doces que a Lohane faz. Natal é dia de se lembrar que vocês são luz no mundo,
Nós cantamos aqui, que Deus, o próprio Jesus, instituiu a cada um de nós a viver num mundo de trevas, num mundo de escuridão, porque a partir de agora nós precisamos ser assim. É exatamente isso que ele faz. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 5. Abra sua Bíblia, eu quero ler com vocês. O Evangelho de João, esse Evangelho foi escrito por um homem de Deus, foi escrito por João. E João, quando escreveu isso tudo, ele tinha algo no coração, era dizer às pessoas o quão profundo tinha que ter, que eles tinham que ter, da compreensão de quem era Jesus. A fala de João foi muito específica para um grupo específico de pessoas, que dizia assim, dessa forma: vocês precisam conhecê-lo rapidamente. Havia uma urgência na fala de João. A intenção de João em escrever essa carta, esse evangelho, é para que esse evangelho mudasse uma cultura de fato a grega nesse momento. E quando ele escreve isso aqui, a primeira coisa que ele fala é um confronto a toda a cultura que estava ali. Vamos ler? João capítulo 1, vamos ler dos versos 1 a 5. É um clássico, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando João está escrevendo isso aqui, a intenção dele era combater algumas heresias e fazer com que as pessoas entendessem que Jesus, ele sempre existiu. Sempre. Jesus não foi um homem doido que apareceu no meio da história das pessoas dizendo Filho de Deus, fazendo alguns milagres. João está aqui testificando que Jesus sempre foi Deus. Sempre. Todas as coisas foram criadas a partir dele, e ele estava lá. Ele estava lá quando o sol foi criado, ele estava lá quando o homem foi criado, ele estava lá quando as leis foram criadas, ele estava lá quando tudo foi criado. E a partir desse momento, quando ele, com a autoridade máxima da criação de todas as coisas, ele se faz homem, se faz carne, nasce entre nós como um bebezinho pequeno, dependendo de cuidados de uma mãe. Jesus nasce o Todo-Poderoso, se faz homem para viver no nosso meio. E essa intenção de Deus é fazer com que eu e você sentíssemos e provássemos da luz dele no meio de nós. E João, quando está falando isso, é exatamente isso. Eu quero que vocês provem do poder de Deus, da autoridade de Deus, do tamanho de Deus enviando Jesus como uma criança pequena nascendo. Quando ele fala aquela que é a palavra possuir a vida trouxe luz a todos. Aquele que é a palavra, aquele que é aquilo que diz Deus, aquilo que Deus fala e acontece, esse é Jesus. A palavra é aquela que executa, que faz da vida todas as coisas. É exatamente isso, irmãos. Quando Deus então estava criando o mundo, Jesus estava lá. Quando Deus então cria a vida, Jesus estava lá. João está testificando isso, dizendo para nós: entendam que é esse homem da qual eu estou falando a partir de agora. Ele é a vida. Aí sim, a gente vai entender que ele trouxe luz a todos. A luz no sentido de agora a gente pode mandar embora toda a escuridão. Agora a gente pode mandar embora tudo aquilo que vai nos atrapalhar, ter comunhão com o Pai e ter a presença de Deus. E Jesus vai explanar mais isso ainda em outros evangelhos,
quando ele fala sobre o mundo, sobre nós sermos sal na terra e luz no mundo, sobre ele ser luz de Deus. Então, quando ele aponta para isso, a gente tem de entender algo muito importante, gente bonita e fofa de Deus, que o que Deus está fazendo é colocando no nosso meio o foco da luz dele. É como se ele estivesse nos entregando aqui e agora, para a gente perceber, o centro da vida está sobre nós. Nós podemos percebê-lo, nós podemos senti-lo, exatamente isso. O que a gente tem que entender é que a partir desse instante, a luz que brilha na escuridão, a escuridão nunca consegue apagá-la, porque a luz chegou através de um menino. E como a luz chega através de um menino, o que ele está fazendo é sendo agora a luz na vida daqueles que havia sido prometido. Vamos entender isso? Nós vivemos no século 21. Nós vivemos num momento bem diferente da história. Nós vivemos um momento da era da história que a gente simplesmente não precisa mais ficar pensando nas profecias passadas para fazer sentido para a gente. Não é verdade? A gente não precisa. O que tem de fato na nossa vida é algo muito mais significativo. Sabe o que? A gente olha para a história a partir da Bíblia. E esse é o problema, sabia? As pessoas olham para a história da vida delas, a história da cidade delas, a história da família delas, a história que aconteceu na vida delas, através delas somente. A gente olha para a história do Brasil através dos nossos olhos somente. A gente então deixa de ser reformado no princípio da reforma, que é olhar com os olhos de Deus a partir da cosmovisão cristã. É ver o que Deus está fazendo, mas é além disso, é deixar de ter a percepção de Deus sobre todas as coisas. Ô pastor, o senhor deu um nó na minha cabeça. Não, é simples. O que eu quero dizer é o seguinte: pare de olhar para você, pare de ter uma opinião sua sobre tudo que está aí. Ou seja, o casamento que dá errado, uma empresa que faliu, uma empresa que manda embora alguém, uma faculdade que você não passou, um namoro que acabou, todas as coisas que são escritas na nossa vida, você tem que olhar a partir dos olhos de Deus. É fácil? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a luz brilha para todo momento da história que a gente erra ou a gente acerta, a gente possa observar Deus na história. Errou? Perceba Deus. Acertou? Perceba Deus. Observando e agindo na nossa vida, isso nos dá esperança. Isso é muito difícil. As pessoas hoje, elas vivem o ano inteiro, e quando chega o final de ano, elas querem agradecer. Mas como elas estão imersas nessa escuridão, como elas estão cegas por causa do pecado, elas não conseguem ver que quem fez tudo isso na vida delas o ano inteiro foi Deus. Mas aí eu quero ser hipócrita. Ela quer ser hipócrita, ele quer ser hipócrita. Dá a mãozinha, vamos cantar Te Agradeço. Você chora, baba. Quem fez tudo por você o ano todo foi o Senhor. Elas olham para as pessoas e falam assim: obrigado, universo. Obrigado, cosmos. Obrigado, mundo, por tudo que tem me dado. Não tem dado porcaria nenhuma. Não tem dado nada. Entenda mais uma coisa. É Ele quem faz tudo na sua vida hoje, filho. Todas as bênçãos e até as adversidades na sua vida é graças a Deus. O problema é que o pecado nos cegou para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus, somente para fazer tudo para a glória de Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, ele faz com que tudo que nós fazemos seja para a nossa própria glória. Mudou completamente. A história é outra agora. É como se a gente fosse uma flecha
Ele criou a gente para acertar o alvo. Mas assim que o pecado entrou no mundo, nós não acertamos o único alvo que deveríamos acertar. Nós erramos o único alvo que tínhamos que acertar. Isso é a nossa vida, isso é a sua vida. It's your life. O pecado mudou a direção do nosso coração. Tudo que nós fazemos é para a nossa própria glória. Tudo que nós fazemos é pensando em nós mesmos. O orgulho entrou no mundo e o orgulho tem acabado com as famílias. Ele tem acabado com os casamentos. Ele tem acabado com o seu emprego. O pecado tem feito isso tudo. Quando nós não rendemos o nosso coração a Jesus, quando Jesus não nasce no nosso coração, nós vivemos cegos e perdidos na escuridão. Mas como foi que você fez para acertar o alvo? Na escuridão você não enxerga nada. Você precisa de uma luz. Você precisa da luz de Jesus. Tem uma música do Brother Simeão que eu acho demais. Uma estrofe, ele diz assim: deixa a luz de Jesus nascer em ti, meu irmão. Acho muito legal. Eu ia falar o resto, mas agora eu esqueci. Deixa a luz de Jesus nascer em ti, meu irmão. Acender a candeia em teu coração. Renascer. Acho demais. Agora pense comigo. Você no seu trabalho, na sua empresa, você é convidado a subir um patamar, André. Sair de você está fazendo o quê? De estagiário para efetivado. Subir um andar. Casamento 2021 tá aí. Você vai ser promovido. Mas para isso, você agora vai ter que assinar documentos ilegais, documentos falsos. E ainda? Ou então, quando acontece algo de errado na sua empresa ou no seu trabalho, você sabe que a culpa não foi sua, mas para não assumir com as suas responsabilidades, você coloca a culpa em outras pessoas. É o pecado que faz isso na sua vida. Quantas vezes acontece algo de ruim na nossa vida e você quer colocar a culpa em Deus? Não, pastor, eu não sou assim porque é o filho que o Senhor me deu, tá? Foi o filho que o Senhor me deu. Essa criança é muito difícil de se lidar, então eu não sou assim por causa disso não. O Senhor me deu esse filho, ou é a esposa que o Senhor me deste. A gente sempre quer colocar a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Isso te lembra alguma coisa? Isso lembra Gênesis, né? Foi a mulher que tu me deste, a culpa é sua. A gente nunca coloca a culpa em nós. Nós sempre terceirizamos a culpa. Sempre. Muitas vezes estamos presos na escuridão. Quais foram os atos de luz na sua vida esse ano? E aí? Quais foram os atos de luz? Ai, pastor, foram tantos. Tá bom, só quero um. Não quero todos. Quantas vezes você ajudou uma pessoa esse ano? Uma pessoa, às vezes, que precisava apenas de uma palavra de conforto. Só isso. Quantas vezes você olhou para uma pessoa que precisava ouvir sobre Jesus, ouvir sobre o Evangelho, e você não fez absolutamente nada? Não é problema seu. Você já tem muitos problemas na sua vida. Está muito quente, minha casa não tem ar-condicionado. Vou me preocupar porque fulano está passando problema? Você olhou para ela e você nem falou do amor de Jesus. Você não falou nada para ela, nem tentou ajudar. E era o seu objetivo. Essa é uma palavra motivacional, tá? Nós somos criados para falar de Jesus, para testemunhar do seu amor para todas as pessoas. Mas às vezes a gente deixa isso passar. Eu tinha uma pessoa precisando ouvir sobre o Evangelho. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Para pensar aí. Quais foram os atos de luz esse ano na sua vida? Para aí, pensa. Jesus tem sido o seu farol, a sua luz, porque no meio da tempestade é o farol que ilumina a direção. É ele quem te dá o direcionamento. Fica numa tempestade em alto mar se não tiver um farol.
está perdido. Você tem sido direcionado por Jesus? O seu coração tem sido direcionado por Jesus? A sua luz chegou. A luz é Jesus. Quando os magos então viram a luz e caminharam em direção a ela para encontrar o menino, olhe o que essa luz fez. Para algumas pessoas era a luz de Deus iluminando toda a promessa do Antigo Testamento, trazendo agora para o Novo Testamento um novo momento da vida. Para muitas pessoas essa luz significa esperança, mas para Herodes, por exemplo, o governador da época, que não queria que isso acontecesse de modo algum, a luz revelou trevas. A luz trouxe desespero para ele. Ele não queria de fato que as coisas se consertassem. E é exatamente assim hoje. O que nós precisamos fazer, irmãos, também é que Cristo nasce em nós. E quando Cristo de fato nasce em nós, o que a gente percebe é que o amor dele transforma as nossas vidas. É exatamente a realidade da vida cristã. E pastor, se isso não está acontecendo na minha vida, você tem um sério problema. Você tem um sério problema. Você quer crescer no seu trabalho. Você quer crescer no seu emprego. Você quer algo mais de Deus. Mas não é o tanto que você ora, o tanto de oferta que você dá, o tanto que você faz para Deus é que vai fazer a diferença para que Deus venha fazer isso na sua vida. Não é a sua oferta, não é o seu tempo, não é o que você está fazendo para Deus. Você precisa passar mais tempo com Deus porque Ele ama você. Eu quero passar tempo com Deus porque eu quero conhecer o Senhor, não para barganhar. Ele vai te abençoar na medida que Ele achar necessário, na medida que Ele achar que é importante para você. Mas várias igrejas dizem ao contrário, dizem que você será abençoado hoje. Como assim? Eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar categoricamente, com todas as letras, é que Ele vai te abençoar na medida que Ele achar necessário. Dureza, né? Na medida que Ele achar que é importante para você. Dureza, né? Ele não está te prometendo um carro esse ano, 2021. Ele não está te prometendo um excelente emprego, não. Ele não está te prometendo isso. E quando acontecerem coisas desse tipo, é a luz de Deus brilhando sobre você. Uma pessoa um dia me perguntou assim: pastor, é natural a gente começar a ter uma vida com Deus mais séria, na rocha, e os problemas aumentarem? Eu falei para ele: não. Ele: ué, como assim, pastor? Eu sempre ouvi que eu aceitava Jesus, os problemas pioravam. Não, está tudo errado. Está tudo errado. Não é que vai ficar mais difícil, é que você vivia daquele jeito. Para você, o jeitinho dava certo. Para você, algumas coisas que você fazia não tinham problema nenhum, mas agora aquilo te incomoda e parece que virou um problema. Luz sobre trevas. Parece que antes não tinha problema. Você assinar uma nota a mais não tem problema, mas agora tem. Parece que você falar não vira um problemão na sua empresa, porque você é um crente agora e não vai poder fazer isso. É isso mesmo, é isso aí. João escreve esse texto para uma comunidade que está sofrendo um grande desafio, que é Jesus para essa comunidade. Quem é esse poder de Deus que nasce entre nós? Quem é essa luz que brilhou e tomou toda a escuridão, iluminou todo aquele espaço? Quem é? E João está escrevendo para tentar esclarecer para essas pessoas exatamente isso. Jesus, quando Ele chega, Ele toma todo o espaço vazio, tudo. Toda a escuridão vai embora. Então é claro que vai revelar algumas falhas no seu caráter.
Então é claro que você tem que parar de se esconder atrás dos lugares ocultos de Deus. É claro que se esconder de Deus não dá mais. Você vai tentar se esconder das pessoas. Então eu quero te dizer que é exatamente isso, irmãos. Você tem sido luz no mundo. Você está conseguindo ser essa luz no mundo? Se Jesus nasceu também no seu coração, irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer para você é: você tem conseguido ser luz no mundo? Pensa aí, responde para você e não para mim. Você consegue ser luz no mundo no seu trabalho? Você consegue ser luz no mundo no seu casamento? Você consegue ser luz no mundo no seu namoro? Você consegue ser essa luz de Deus nas coisas que só você pode fazer? Onde a arrogância parece querer tomar o seu coração o tempo todo. Ser luz é exatamente isso, é trazer clareza sobre as trevas, é fazer com que as pessoas vejam as maravilhas de Deus, aleluia. Ser luz tem a ver com o que a gente faz quando ninguém está vendo. Tem um exemplo que eu acho muito legal de um maratonista. Ele corria e ganhava todas as corridas. Faz um Bolt. Uma vez perguntaram para ele qual era o segredo. Você tem alguma fórmula mágica? Você toma alguma coisa? Você se exercita mais? E ele respondeu: não, são 3 coisas apenas. A primeira, eu conheço bem a pista. Essa pista aqui, antes de eu competir, eu venho e corro pelo menos nela umas 100 vezes. Umas 100 vezes. Eu conheço cada detalhe dessa pista. E eu sei onde eu posso pisar nela. O segundo, quando os holofotes são apagados, eu estou correndo aqui sozinho. Ninguém está vendo. Às vezes eu caio, me levanto, me machuco, tropeço, caio de novo, levanto de novo. Eu faço tudo isso que for necessário para vencer o meu tempo. E terceiro, eu não me lembro que eu estou competindo. É isso que me faz ganhar. Isso serve para a nossa vida também, irmãos. Se você de fato faz algo quando ninguém está vendo, você está lá orando, buscando a Deus, caindo, tropeçando, pedindo perdão, levantando de novo, algo de bom vai acontecer na sua vida. Se você conhece cada palmo das Escrituras também, porque é de lá que a gente deve se debruçar e debruçar o nosso coração, você certamente vai conhecer muito mais do que as outras pessoas. Você vai ter a sabedoria de Deus para lidar muito mais com os problemas. E é fato que isso vai cair sobre a sua vida. Poxa, pastor, então você está querendo dizer que o fato de eu não conhecer as Escrituras me faz ficar desesperado? Eu estou afirmando, não por mim mesmo, mas o que a palavra está falando. Se eu conheço o Senhor, eu descanso nas suas promessas. E mais um detalhe: nunca ache que você está competindo. Nunca ache que a vida é uma corrida de 100 metros. A vida é uma jornada que a gente deve fazer com as suas pausas corretas. E isso sim, de fato, é ser luz no mundo. Às vezes se torna preocupante a nossa vida. Nós olhamos para todas essas realidades e a gente pensa: meu Deus, eu estou no inferno então. Mas quando eu olho para esse texto, eu olho para o último verso, que ele fala: a escuridão jamais vai vencer essa luz. Sabe por que ele jamais vai vencer essa luz? Porque na cruz Jesus, ele venceu a morte e a Satanás. Na cruz ele venceu todos os desafios que você tinha que percorrer. Na cruz ele venceu todos os seus problemas. Na cruz ele venceu o seu pecado. Na cruz ele iluminou o seu caminho. Sabe por que você pode ter certeza e confiança? E por isso a alegria de que você vai chegar lá? Porque não é pela força do seu braço. Muitas vezes a gente pensa que é por aquilo que eu fiz, ou pela força que eu tenho, pela força de vontade que eu tenho em servir. Não, você vai chegar lá. Você foi salvo porque Jesus garantiu o seu caminho até lá. Foi Ele quem fez isso por você. É por isso que Ele é a luz. E é isso que as trevas jamais vão vencer sobre Ele, porque Ele venceu. Agora e para sempre na sua vida. Ele fez isso por você, irmãos. Ele fez isso porque você é filho de Deus. Ele fez isso por amor.
E ele nasceu. Ele viveu as piores dores que um ser humano poderia viver. Ele foi rejeitado pelo próprio povo. Ele foi humilhado. E ele foi morto na pior morte, a morte de cruz, para que você e eu tenhamos vida. Já parou para pensar nisso? A morte de Jesus é que dá vida para você. Você tem sido luz como Jesus iluminou sua vida? Você tem dado o testemunho do Evangelho? Você tem feito isso para que outros vejam, mas porque você sabe que esse é seu objetivo? Você sabe que esse é o alvo que você tem que acertar? A glória de Deus e não a sua? Como está o seu coração hoje? Como está o seu comportamento diante da sua família? As pessoas às vezes olham para nós aqui no domingo e acham uma coisa, mas não sabem o que está acontecendo em casa, no dia a dia. É a mesma coisa, ou talvez você está fingindo ser cristão, colocando uma máscara de cristão, mas em casa você não tem feito nada disso. Com seus filhos, ou filhos de vocês com seus pais, esposa com seus maridos, marido com suas esposas, qual o testemunho que vocês têm dado? A palavra eclesia, a palavra igreja no grego, significa para fora. Foi criado para fora. A igreja não foi criada para ser luz apenas aqui dentro, mas para fora. Lá fora. Fomos criados para ser a luz do mundo. Luz lá fora. Nós temos sido isso, irmãos. Nós temos sido a luz do mundo. Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Vamos ler dos versos 14 ao 15. Filipenses capítulo 2, verso 14 ao 15 diz: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como um luzeiro no mundo. Façam tudo para que as pessoas vejam que nós somos a luz. Nós precisamos fazer de tudo, irmãos, para que cada vez mais as pessoas percebam que nós somos a luz do mundo. No seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, com os seus amigos, no seu trabalho, em todos os lugares, seja vocês luz de Deus, seja luz, seja luz. Esse Natal existe para lembrar para vocês que devemos ser luz de Deus na vida das pessoas, luz do mundo. E eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta, mas agora para encerrar: qual é o seu alvo para 2021? Você já fez a sua listinha, né? E qual é o seu alvo? Como você enxerga isso? Quando a gente fala de ser luz no mundo, você percebe que ser luz do mundo muda os nossos alvos? Presta bem atenção nisso. Ser luz no mundo significa deixar de fazer algumas coisas. Ser luz no mundo significa abrir mão da sua vida, de uma carreira, para algo que Deus quer fazer na sua vida. Ser luz no mundo significa ter que abrir mão dos seus sonhos pelo bem do próximo. Ser luz no mundo significa também entender aquilo que Deus quer da sua vida e seguir adiante com Ele. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Como teve uma pessoa que foi luz no mundo, Maria que falou assim: Senhor, eis-me aqui, usa a tua serva. E ela gerou quem? Jesus, que foi a luz que brilhou sobre todos nós. Essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor também brilhe sobre todos nós, que cada um de nós possamos entender essa luz e ser claro para nós que nós devemos seguir Jesus como nosso irmão. Vamos orar? Senhor,